Fala galera, tudo beleza? Seguinte, ó. Esse vídeo aqui rápido porque tem uma galera, sei lá, não entende o que eu defendo realmente e estão simplesmente achando que eu sou um purista, sendo que eu sou um localista. Eu sou uma coisa que não se encaixa em nenhuma das duas forminhas que o pessoal quer me colocar, né? Tanto de purista quanto gradualista, ou anti-gradualista, qualquer coisa. O negócio é o seguinte: eu defendo, eu for defendo a mudança via cultural. Não defendo o uso da política, porque a política é uma forma de adaptação do Estado para a via cultural. Como assim? Explico. Quando tem qualquer alteração na sociedade, sendo que alguma coisa tem que surgir, ou certos valores morais estão mais valorados do que outros, né? Tem uma mudança cultural. E essa mudança cultural precede qualquer mudança política, justamente porque essas ideias já têm que estar no imaginário das pessoas, nem que sejam, em certo grau, dormentes, né? E um político vai tentar fazer a campanha para utilizar isso daí e ganhar voto. Muitas vezes, muitos políticos novos que eles vêm aparecendo, eles tentam explorar justamente esse nicho, que há uma ideia nova no mercado, né? E eles tentam utilizar isso daí para adaptar o Estado para isso. Não que eles façam assim, ó, o Estado está desadaptado, ele está desincronizado com o que é o imaginário popular. Logo, eu tenho que me candidatar e resolver isso. Não, não é dessa forma que ocorre. É um sistema de incentivos tácito, na verdade. Eles são ocultos, mas simplesmente eles fazem justamente isso. Permitem que o Estado se adapte para a população em geral, né? O parasita se adapta ao hospedeiro. O que é muito importante de ser ressaltado é o seguinte: eu não gosto dessa ideia de adaptação, porque justamente na ideia de adaptação do Estado para a população é onde surge a estabilidade e a, digamos, moderação necessária para que no futuro haja uma expansão do Estado. Por qual motivo? Vocês lembram no tempo da Dilma e do Lula, né? Essa era que foi criado o ANCAP assim, a rodo, a gente tinha fábrica de ANCAP. Por quê? Tu tinha um grande distanciamento entre o Estado e a população. Tu tinha, digamos, claramente, tu tinha um distanciamento que essas ideias não estavam compatíveis com essas aqui. E justamente não teve esse tempo de adaptação e foi onde apareceu o pessoal, tipo MBL, essas coisas, tentando ganhar poder sobre isso. E outros partidos e outras coisas aparecendo mais ou menos nessa época para tentar abrir esse espaço melhor e entrar nessa lacuna que foi deixada, né? Só que um dos grandes erros que eu vejo é o pessoal tentando investir na política, principalmente os libertários. Porque ao investir na política, tu não está catalisando a mudança propriamente. Tu não está indo para a causa da mudança, que é a cultura. Tu está só acelerando o processo de adaptação do Estado para a cultura. Então esse que é o ponto, assim, que eu sou mais cabreiro com todo mundo no sentido do libertarianismo. Porque o pessoal parece não notar que existe esse defasamento, né? Entre defasamento é que tu tem uma separação, um atraso, né? Tu não tem, o pessoal não nota que tu tem esse defasamento. E é justamente esse defasamento que permite com que as pessoas comecem a se tornar, digamos, mais insatisfeitas com o status quo e o repensem, né? Justamente essa falta de estabilidade. Não estou dizendo assim que falta de estabilidade é o pessoal dando tiro na rua, porque se fosse assim a gente já tá, né? Mas não é, digamos, uma revolta armada que vão derrubar o Estado no tiro. Não, eu só estou dizendo aqui o seguinte: não está o melhor possível, o pessoal nota isso e agora eles têm uma noção do que começa a melhorar. Liberdade econômica é bom, olha só. Quando que no Brasil isso foi pensado? Tu teve que ter um certo tempo do Estado indo nessa direção e a população indo na outra. O detalhe, quando tu tenta adaptar esse desvio do Estado, né? Porque tu pensa assim, porque no curto prazo a gente vai estar dando mais liberdade para a população. Bem, tu ainda vai estar violando o princípio de propriedade por usar política, né? E tu vai estar adaptando o parasita ao seu hospedeiro. E é justamente no momento que tu tem essa diferenciação onde as melhores ideias podem surgir, porque o pessoal não está mais querendo saber nos intelectuais do Estado, que sustentam o Estado. Alguns intelectuais pró, digamos, o Estado futuro vão começar a surgir, os intelectuais reacionários que vão reclamar da situação e tentar defender a oposição. Mas justamente pelo fato que tu tá tendo essa destruição, essa dissolução das bases, é que tu permite que novas pessoas com novas ideias apareçam. Porque elas agora estão sendo demandadas, pessoas que expliquem o problema que está acontecendo. Até foi um dos motivos do Rafael crescer tanto, né? Só que talvez ele não consiga entender o motivo disso daí, né? Ou ele não entenda, digamos, como que ele está jogando dentro desse arranjo. Justamente isso é uma das coisas que tem que ser focadas, né?
o fato que ele agora está defendendo questões políticas é o que permite com que o Estado se adapte, e justamente, digamos, esse momento que teve uma catalisação da mudança de ideias pare de ocorrer. E eu não estou dizendo o seguinte, a gente tem que instaurar aqui uma ditadura venezuelana para as pessoas mudarem de ideia. Tem muita gente que acha que eu defendo isso, que é o que eu chamo do argumento de piora que melhora, né? Não, eu não defendo isso. Isso daí, para mim, é um argumento estúpido, porque tu vai estar aumentando o Estado, aumentando a violação de propriedade, e tu vai estar basicamente retirando a possibilidade de que as pessoas comecem a repensar em ideias, porque elas são muito mais ocupadas procurando comida no lixo, como na Venezuela, do que realmente pensando, olha só, a economia austríaca funciona. Então eu não defendo esse tipo de coisa, como já teve gente que me espantalhou, né? Também como eu não defendo uma revolução armada para ontem derrubando o Estado, porque na minha visão isso não funciona. O pessoal ainda vai querer um Estado, ainda vai ir atrás de um Estado. Opa, olha só, o Estado caiu, né? Vamos fazer um outro. Então, justamente o que ocorre. Quando tu começa a ter esse defasamento, quanto maior ele for, é melhor. Não quer dizer que a política tem que ser toda trancada ou ela tem que ir piorando, né? Não, é que enquanto o Estado não consegue se adaptar, essa divergência de defasamento é o que permite que as ideias libertárias tomem espaço. E se isso é o objetivo do Rafael, eu estou dizendo, isso daqui é o único ponto que tu consegue fazer, é o ponto de inferência que a gente tem. Porque adaptar a política aos anseios da população é tu diminuir essa janela, no qual a gente tem a possibilidade de tomar espaço. E como é que então um localista ou alguém que defende a mesma coisa que eu faria nas questões de como que a gente adapta a questão cultural para como deve ser? Justamente tu permitindo mercadologicamente que a cultura se expanda cada vez mais, que essa mudança se torne cada vez mais radical. Por qual motivo? No momento que tu faz isso, os políticos, pelo menos os velhos políticos, os novos políticos que estão surgindo, eles se veem obrigados a ter que mudar o discurso. Isso tu não precisa colocar a pessoa para ficar ensinando o discurso ou fazer um movimento político para isso. É justamente o fato que quando tu não tem os movimentos políticos, essa adaptação se torna ainda mais lenta, ela se torna ainda menos efetiva. E não é um caso assim que o político está lá sentado assim, nossa, olha só, existem ideias liberais, o Estado vai começar a ter problemas de estabilidade, logo eu, fulaninho, devo entrar na política para atrair os votos e começar a adaptar o Estado. Não, o pessoal não pensa dessa forma. O que acontece são uma estrutura de incentivos tácitos dentro do Estado, tá, que fazem com que pessoas que estão na população tentam se eleger democraticamente, representando essas ideias, compondo o Estado e o Estado como um todo possa se adaptar, justamente para diminuir esse gap. Se tu investe na política, tu tá investindo na velocidade que esse gap diminui, justamente tá indo contra como o libertarianismo começa a crescer, que é justamente nesse espaço. Qual que então é a solução? Parar de investir na política para ontem, né? Pare de depositar sua fé em partidos ou em políticos em geral. Isso não é para Rafael, é para qualquer pessoa que está assistindo esse vídeo, né? Qualquer pessoa que pensou, a gente poderia votar num político, né? Não, nem percam tempo com isso. E simplesmente vá diretamente ao ponto. Comecem a buscar iniciativas de empreendedorismo que vão começar a possibilitar a criação de mais e mais mudança dentro do seio cultural. Se vocês não forem a favor disso, simplesmente eu não sei o que vocês estão fazendo dentro do libertarianismo, porque em nenhum momento o libertário defende política, né? Mas teve, por exemplo, o Rothbard que escreveu sobre o negócio. O Rothbard estava errado em um monte de coisa. Até o Hoppe, que já defendeu um tempo atrás no What Must Be Done uma certa atuação política, sendo que eu estava analisando qual que seria essa e eu vim com a ideia do político nulo, né? Mesmo assim, o Hoppe ele não defende atuação política. E eu também não, mesmo vindo com a ideia do político nulo. Ele já falou diversas vezes, não deposite sua fé em políticos, não perca tempo com isso. A mudança será sempre no campo das ideias, e política não é o campo das ideias, é o campo da força, né? Então, justamente isso, busquem iniciativas que consigam melhorar as ideias que estão na sociedade. E eu não estou dizendo o seguinte, fazer libertarianismo, digamos, cultural empresarial, não é, vou dar um exemplo, de pegar esse pente e falar, olha, ele tem as cerdas pretas, mas é azul. Vamos fazer um pente libertário, daí só muda essa cor para amarelo. Não é isso. Não é essa a ideia. É justamente tu produzir coisas que possa melhorar a relação entre libertários. Vou dar um exemplo. Imagina que tu descobre alguma forma de melhorar como é que, sei lá, produtores de alguma coisa artesanal oferecem esse serviço. E esses produtores artesanais eles já odeiam o Estado,
Né? Produtor artesanal odeia o Estado, isso daí é de praxe. Como é que tu pode melhorar o serviço deles, conversar com eles e mostrar que realmente o Estado é uma droga, eles estão certos, né? Essa ideia está correta e eles podem atuar mais no mercado paralelo, né? De uma forma até segura. Ah, como é que é, Folha? Não sei. Empreendedores têm que saber. Eu estou tentando fazer o meu, vai ser lançado no próximo mês por aí, só depende de quando as coisas ficarem prontas, né? E tudo estiver registrado. Mas vocês têm que buscar esse tipo de solução. Ficar respondendo o pessoal no Twitter, apesar que de vez em quando tu consegue tirar umas dúvidas, não vai mudar isso daí, porque não adianta só ter a teoria, tu tem que ter o campo prático junto. Isso é uma das coisas que eu já insisto pro pessoal, vão atrás, tentem empreender. Vocês acham que eu faço o quê nos bastidores? Eu fico só, sei lá, sentado lendo livro e pensando assim, nossa, caralho, como essa teoria é foda. Não, eu fico tentando buscar outras formas de resolver os problemas. Obviamente, as questões práticas precisam da primazia teórica, primazia da ética. Elas têm que estar corretas para fazer efeito. Não adianta eu querer defender um princípio violando ele. Qualquer ação que tu vai fazer numa violação de princípio vai ser anti teus princípios, né? Justamente isso é a defesa da política. Então, no geral, o que eu digo para vocês, qualquer um que esteja assistindo, foquem na questão empreendedora dentro do libertarianismo. E como eu disse, não é fazer um pente preto e amarelo. Isso não é solução. Um pente preto e amarelo não vai resolver o problema. O que tu precisa é algo tão único quanto o libertarianismo, tão, digamos assim, referencial, tão disruptivo para o status quo, que essa coisa comece a se tornar o padrão. Ah, mas Fowler, eu não sei o que é isso. Bem, algum empreendedor pode encontrar isso e ficar rico fazendo isso. Por que tu não tenta ver o que poderia ser? Obviamente, existem diversas formas de suprir essa demanda, mas o importante é que vocês têm que saber, essa demanda existe, né? Vocês têm que descobrir exatamente o que ela é, mas ela existe, isso é um fato, porque há uma mudança. Tu vê que a política tem que correr atrás, ela está tendo que correr atrás de alguma coisa, então essa mudança já existe, e tu pode utilizar isso a seu favor. E se vocês não acreditam que a mudança cultural é tão importante, bem, vejam no caso, por exemplo, da ditadura militar. Os esquerdistas fizeram a cama primeiro, mexendo em toda a cultura para ela se tornar uma cultura de esquerda, e depois que tu colocava a política, tu diminuía esse gap, tu manteve o pessoal de esquerda por bastante tempo, até tu ter uma segunda mudança, né? Então, por esse vídeo é isso. Se vocês gostaram, deem like, se inscrevam no canal. De novo, eu não estou tretando com o Rafael, ele não precisa responder meus vídeos. Eu quero mais fazer um questionamento até para os seguidores dele, se for o caso, que resolvem defender política. Qual que é a utilidade disso? Não faz sentido, tá? Então, por esse vídeo é isso. Se vocês quiserem, se inscrevam no canal, quiserem doar, tem links abaixo, né? Ativem o sininho para novos vídeos. E por esse vídeo é isso. Tchau, tchau.